E aí, galera, vê lá se tá funcionando. Vê se dá o aviso. Foi? Não foi? Olá. O somzinho tá funcionando? Beleza. Então, galera, a gente vai pra mais um Bíblia Live. Então, se vocês puderem, gostaria muito que vocês compartilhassem essa mensagem. A gente vai falar um pouquinho de uma passagem bíblica. E como a gente fez no Bíblia Live passado, como a gente falou bastante sobre falas de Jesus, a gente vai citar uma das que chama bastante atenção, porque nos dias de hoje o que falta pra gente, eu vejo que é muita reflexão. E reflexão sobre as coisas que, por exemplo, podem acontecer agora conosco aqui, só que tecnicamente a gente acaba muitas vezes nessas decisões desligando Deus, né? E só associando Ele quando convém. Então nós vamos colocar um pouquinho dessa mudança, de todo aquilo que a gente falou sobre Jesus no Baby Live passado, nessa pregação aqui de hoje. E depois nós vamos finalizar ele com uma oração também. Então eu vou pedir que a Daisy leia, está em João, no capítulo 3, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o assunto aí. A Daisy, se quiser falar, pode falar também. Vamos lá. Aí, galera, então vamos lá. João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Então, galera, aqui eu preparei um questionário mais ou menos para nós refletirmos sobre essa palavra. E aqui fala sobre Nicodemos
fez uma visita, né, a Jesus e na verdade ele se surpreende porque Jesus sempre naquela época estava surpreendendo, principalmente as pessoas que se consideravam mestres ou que eram realmente mestres, que ensinavam no templo. E esse tal de Nicodemos, quando ele foi falar com Jesus, ele se admirou, né, com o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, Jesus estava fazendo isso, Jesus estava fazendo aquilo. E ele disse, nossa, por fazer isso eu creio que você é de Deus, porque somente alguém que é vindo de Deus pode fazer essas coisas. E Jesus teve aquela fala, né, que foi mais ou menos, vamos dizer assim, rebater um pouquinho que ele deveria ter analisado com mais cuidado, né? Então ele falou assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só que aquilo soa como uma coisa, sabe, quando a gente lê a Bíblia, de repente algumas coisas nela, e ela tem um sentido que não é aquele sentido, não é para ser um sentido literal, é para ser um sentido que a gente tem que analisar de repente da onde que está vindo aquilo, ou para que é aquilo, ou qual que é realmente o significado daquilo. E ele não entendeu e perguntou para ele assim, mas como é que pode um homem nascer de novo, se ele sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí ele coloca uma comparação do vento, mas para não ficar tão longo e a gente começar a refletir sobre isso, nós notamos que Jesus vem falando de uma outra coisa que talvez ele não tivesse entendido na hora, mas ele fala do nosso desafio em não somente a gente buscar alguma coisa para a gente, igual algumas pessoas usam como a gente se batizar ou nós batizarmos ou aceitarmos Jesus, como nós vemos em muitas igrejas hoje em dia, que tem como costume justamente isso, né? E alguns defendem que sim, que não, nessa parte de batizar em água ou não, mas enfim. O que Jesus falou ali, porventura ele estava convidando todos, né? Não era somente ao Nicodemos, né? Ele convidava todos ao arrependimento. João Batista já pregava, já batizava em nome disso. E aliás, anunciava justamente a vinda de Jesus, a vinda daquele que iria batizar com o Espírito Santo ou com o fogo, né? Assim como algumas traduções. E mesmo assim, mesmo Jesus falando sobre o vento sopra onde quer, daí sim que provavelmente deu uma confusão na cabeça dele. E ele perguntou, como é que pode ser isso? E Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis? Se vos falar, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, Jesus aqui colocou uma coisa que desafiaria ele, porque tecnicamente desafiaria qualquer um que estivesse vivendo naquela época, porque quando a gente acaba vivendo em um padrão ou em algum sistema que leve a gente para aquele caminho, a gente começa a ficar meio justamente seguir por aquele caminho e acreditar naquilo lá. Só que a gente não começa a questionar sobre algumas coisas, ou de repente a nossa interpretação sobre algumas coisas é um pouquinho diferente do que talvez realmente seja. E Jesus vinha perguntando, vinha desafiando ele sobre várias coisas, sobre várias situações em que eles se encontravam. Enfim, e daí ele dá um exemplo de Moisés, né? Mas assim, também Nicodemos também não entendeu muito bem, né? Quando ele falou que o Filho do Homem seria levantado como serpente, assim como Moisés fez, para que todo mundo que naquele crê tenha vida eterna. E
vem a passagem provavelmente mais conhecida, eu acho que entre as pessoas que são leitoras da Bíblia, até pelas que não são, porque geralmente a gente cita essa palavra e ela acaba ficando meio... ela tem diferentes, na verdade, significados, né? Que vem o João 3,16, né? Que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali, depois, na continuação, ele vai falar sobre quem seria salvo para crer, no caso, no nome dele. Só que o que desafia nessa história é que muitas vezes, hoje, nós mesmo tendo aceitado Jesus, descido as águas, fazendo parte, de repente, de algum círculo religioso, alguma coisa, alguma instituição, nós ainda estamos igual Nicodemos. Nós não aceitamos esse convite em nascer de novo. Porque justamente o convite de Jesus não é para que a gente nasça de novo uma vez e a gente vire um clube ou alguma instituição formada pelos homens, mas pela própria instituição que ele instituiu. Então, quando nós falamos que nós aceitamos Jesus, que nós nos batizamos nas águas, é justamente para tentar obedecer ao que ele falou. Só que isso não pode parar por aí. O arrependimento, ele se dá todos os dias. O arrependimento se dá todos os momentos. E não somente um dia lá que eu vou lá, faço uma coisa lá, digo, vou lá, aceito, alguém ora por mim e acabou. Não, esse arrependimento ele tem que ser feito, ele tem que acontecer diariamente. Porque se vocês notam, praticamente todos os dias nós pecamos contra Deus mesmo. Não precisa ser contra o irmão, porque se for contabilizar isso, nós estamos feio na foto, né? Mas enfim, nós temos que ter esse arrependimento todos os dias. No levantar, às vezes a gente faz alguma besteira, a gente já pensa, poxa, não sei o que, a gente já reclama da vida, a gente já culpa a Deus por isso, culpa a Deus por aquilo. E quando nós analisamos Nicodemos, na situação dele, ele estava provavelmente igual a nós. Igual de repente a você que fez um curso de teologia, ou você que já trabalha em alguma área, em alguma instituição religiosa, mas... E a nós mesmos, normais não que os outros não sejam, mas por exemplo, a nós que aceitamos Jesus lá e descemos as águas e já... Enfim. O problema é que nós ficamos nesse estado Nicodemos, vamos dizer assim, né? Um estado Nicodemos quase que para sempre. A gente começa a não compreender as coisas que Jesus pedia para nós, as coisas que Jesus falava para nós, as coisas que ele dizia para nós refletirmos. E foi por isso que no Bíblia Live passado nós falamos tanto das falas de Jesus, porque as falas dele e todas aquelas comparações e parábolas e até mesmo, analogias daí a gente que vai fazer, mas no caso, todas aquelas comparações com o dia a dia e com o reino dos céus tornava ele tão especial que ele conseguia literalmente ligar o céu à terra com as suas parábolas. E as nossas interpretações, muitas vezes, sobre aquelas parábolas, isso quando nós fazemos isso, elas acabam mostrando um pouquinho mais da face de Jesus, um pouquinho mais da face do que ele queria dizer para nós. Eu trouxe aqui um questionário para nós, que fala com algumas perguntas, que nós deveríamos fazer. Eu vou ler todas primeiro, algumas respondem um pouquinho a pergunta passada, mas são algumas perguntas que nós que cremos, de repente, em Jesus, deveríamos fazer para nós todos os dias. Ou pelo menos refletir um pouquinho sobre uma ou outra. E são as seguintes perguntas: quem somos? De onde viemos? Quais são os nossos deveres aqui? Nessa caminhada, cometemos erros? Nós cremos verdadeiramente em quem? Conhecemos o mediador? Temos seguido esse tal mediador de que forma? Por que não fazemos o que ele quer que nós façamos? Fazemos tudo para a glória dele? Fazemos parte de algo? Se somos um corpo, espalhados pelo mundo inteiro,
Adoraremos no monte ou na sinagoga, no templo? Onde está o templo que habita esse tal Espírito? Quem chamamos para comer a ceia do Senhor? Somos dignos de comer a ceia do Senhor? Enfim, são esses os questionamentos que eu coloquei para que nós pudéssemos refletir. Então, começando pelo princípio, que o princípio era o verbo, mas na verdade por ele foi criado todas as coisas, então já responde, vamos dizer assim, de onde a gente veio. Não se trata somente de coisas materiais, mas justamente de que tudo que foi criado por causa dele, assim como fala na palavra. E quem nós somos justamente a criação de Deus. Uma das criações de Deus, mas vamos dizer, não vou dizer a principal, porque não seria isso, né, que a gente vem pregando com o tempo. E isso a gente pode levar para um outro lado, que pode ser que não seja o sentido literal ou o sentido que a gente deveria se apegar, né? Assim como nem Jesus se apegou a ser igual a Deus, né? Enfim. Então a gente já sabe de quem nós somos criação de Deus. Nós já sabemos de onde nós viemos, né? A gente veio dele. E quais são os nossos deveres aqui? Pois é, aí a gente entra algumas vezes em doutrinas justamente institucionais. Alguns dizem que nosso dever é o ID, que nós devemos pregar a palavra de Deus. Outros já não defendem isso, defendem justamente que aquilo era coisa para os discípulos dele, no caso os apóstolos, e assim ia, para que de repente a Bíblia chegasse a nós, enfim. Mas quais seriam os nossos deveres como cristão? Tem palpite? Levar a palavra de Deus, amar o próximo, ajudar. E tudo isso quem falou? Jesus. Exatamente. Tipo, quando a gente para refletir a palavra de Deus, sendo provavelmente uma revelação de quem foi Jesus e do que ele ensinou, colocando em xeque toda aquela questão de, por exemplo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas necessariamente, se a gente ouve, se a gente serve a Jesus, nós não teríamos que pelo menos dar um pouquinho mais de atenção ao que ele fala, e não somente ao que de repente eu escuto de alguém falar, ou eu vejo um vídeo e começo a acreditar naquilo, mas enfim, quando nós conhecemos a palavra, ou pelo menos conhecemos Jesus, nós começamos a prestar atenção no que ele fala. Então, se ele falar pra gente que nós não devemos mais odiar o nosso inimigo, que não é mais aquele negócio de olho por olho, dente por dente, que nós devemos amar uns aos outros, não seria isso que nós teríamos que seguir? Não seria que não teria mais sentido naquilo, em nós sermos chamados cristãos, se nós seguirmos o que ele está propondo? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntinhas, a gente começa a refletir sobre, poxa, se nós, quem nós somos? Nós somos a criação, Deus criou um homem, beleza, viu que não era legal ele estar só, criou a mulher também, beleza, para que eles povoassem a terra, legal. Depois disso, bom, o homem pecou, Eva pecou, o homem pecou, e Adão pecou, e eles desceram, eles receberam um castigo, mas mesmo assim Deus se compadeceu deles, enviou Jesus, Jesus era o verbo, Jesus estava com Deus e era Deus, e Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Legal, beleza. Então a gente está começando a esquematizar, vamos dizer assim, um pouquinho da nossa origem dentro da palavra de Deus. Os nossos deveres, então, praticamente, eu sei que muita gente ensina nós todos a seguirmos, vamos dizer assim, tais mandamentos, tal isso, tal aquilo, tal regras, mas necessariamente, eu não estou dizendo para você desobedecer agora tudo, mas eu estou dizendo para a gente, igual a gente falou antes, começar a obedecer um pouquinho mais Jesus, né? E ver o que ele falou. Se ele diz pra gente vencer o mal com o bem, não é porque todo mundo está fazendo mal que a gente vai ceder e também vai fazer o mal. Aliás, a gente tem que mostrar
não mostrar para dizer que a gente é melhor, mas mostrar porque mostrar o bem é muito melhor para você e para as outras pessoas que você pode atingir com esse mesmo bem. Porque as pessoas elas podem ser mal o tempo todo com vocês, mas eu não sei se você já experimentou quando você venceu uma pessoa com o bem, vamos dizer assim, uma pessoa que estava fazendo mal e às vezes fazia um mal para você e você venceu esse mal com o bem. E não é aquele de, por exemplo, eu vou esfregar um versículo na cara dele, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é justamente você dar a outra face. É justamente você conseguir de alguma forma mostrar um pouquinho o que Jesus te ensinou e por que você vai fazer aquilo. E eu sei que a gente é falho e pode ser que depois de algum tempo você pegue e diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Igual o fariseu que estava no templo lá. Não lembro se era um fariseu, mas devia ser, mas mais ou menos no mesmo estilo. Enfim, e a gente acaba justamente pecando nessas questõezinhas básicas, né? Então a gente começa a pecar contra Jesus. Então se a gente pensa que a gente peca contra os ensinamentos de Jesus, então a gente está pecando contra Deus. Enfim, descendo um pouquinho, continuando as nossas perguntas que a gente fez antes. Nós cremos verdadeiramente em quem? Em quem a gente crê? Em um homem? Em uma instituição? Em um deus egípcio? Em um deus... Enfim, quem que nós cremos? Então, a gente crê em Jesus. Se a gente crê em Jesus, o crer, ele não significa apenas acreditar. Eu acredito em Jesus, Jesus veio lá e tal, beleza e tal. Ok, eu creio em Jesus, eu uso minha cruzinha aqui no pescoço e faço isso, eu faço aquilo, eu fico de joelho tanto tempo de dia, de noite, eu faço isso, faço aquilo, enfim, beleza. Vamos dizer que a gente crê verdadeiramente em Jesus. Se nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós seguimos o que Jesus fala. E nós conhecemos o que Jesus fala. Então vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês assistirem o Baby Live passado, a gente fala muitos versículos em que Jesus tinha a fala, onde ele estava falando para nós. E nós começamos a refletir sobre isso. Nós começamos a ver, Jesus falou isso e nós fazendo todo o contrário hoje. Mas eu já vou chegar lá. Enfim, nós conhecemos o único mediador entre aquele que fez a mediação entre o homem e Deus depois que o homem pecou, depois que o homem caiu, que teve a queda e assim vai. Nós conhecemos de fato esse mediador. Então, muitas vezes a gente acaba se enganando de que conhece Jesus, de que sabe tudo sobre Jesus e tal de Jesus. Bom, para começar, as parábolas que a gente analisa na Bíblia, elas têm justamente alguns significados. E eu já cheguei a acreditar em alguns significados ou crer em alguns significados, por exemplo, há uns 2 anos atrás, que depois agora, vamos dizer assim, hoje em dia eu já sei que tem um outro significado totalmente diferente. Alguns versículos, algumas palavras, a gente não gosta de isolar justamente alguns versículos para que não saia do contexto histórico. E nesse sair do contexto, justamente a gente acaba julgando, a gente acaba pecando, a gente acaba nos afastando mais de Deus. Bom, continuando nossas perguntas. Nós temos seguido esse mediador de que forma? Esse tal mediador eu falei porque era no começo, né? Mas nós seguimos Jesus de que forma? É eu falando mal dos outros? É eu julgando os outros? Como é que é? Então, pois é. Essa é uma pergunta para a gente poder analisar. Eu me vingando do outro? Enfim, tem várias possibilidades em que a gente pode se encontrar fazendo isso de forma errada. Mas quando a gente faz de forma certa, bom, o restante do vídeo que a gente já falou até agora já mostra uma forma, pelo menos aparentemente, mais correta. E por que nós não fazemos o que Ele quer que nós façamos? Se é tão fácil assim seguir Jesus, se de repente a gente pode amar, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Bom, na Bíblia nós encontramos várias passagens onde dizem que
Nós éramos guiados antes da descida do Espírito, antes da vinda de Jesus e depois da descida do Espírito, sobre o príncipe da atmosfera desse ar, desse planeta. E com uma referência, né, que geralmente eu nem tento falar muito, porque já mistura muitos assuntos. Então, quando nós não éramos guiados por Jesus ou pelo próprio Espírito Santo, nós acabávamos, vamos dizer assim, tentando escolher o que era o bem e o mal. A gente não ouvia a voz de ninguém. A gente achava que aquilo era correto e a gente fazia. Então a maioria dos fariseus, a maioria dos não sei o que, saduceus e blá 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 e tal, todos aqueles povos, eles, não posso dizer, apontar para eles e dizer, olha, vocês são ruins demais, ou vocês são lixo, ou vocês são alguma coisa assim. Não posso apontar para eles de tal forma, porque se eu olhar para mim hoje em dia, mesmo com o Espírito Santo, eu cometo alguns erros e às vezes uns erros graves. E aquele povo estava perdido, e Jesus justamente veio para aquilo, veio e ainda deixou algumas parábolas ainda onde falava de que várias pessoas tinham sido enviadas, né, para avisar os homens sobre justamente as suas atitudes ou sobre o que eles estavam fazendo. E bem no fim eles deram uma desculpa e não sei o que, e daí tal, e daí mataram o cara. E daí mesmo assim Deus continuou mandando os seus... Aí, enfim, resumindo a história, Deus mandou o seu filho, né? Justamente, olha, meu filho provavelmente eles vão respeitar. E mandou esse filho lá para conversar com esses caras, né? Essa galera. E bem no fim, esses caras acabaram matando ele também. E não tiveram a mínima compaixão. Enfim, Deus usa, vamos dizer assim, de uma tal forma que a gente consiga entender o anunciar de Cristo e o viver depois de Cristo. Só que mesmo assim, nós ainda escolhemos fazer o que Ele não nos falou a fazer, o que Ele não nos indicou a fazer. E refletindo sobre isso, tem uma pergunta aqui que eu acho que nem encaixou nessa parte, que é: fazemos tudo para a glória dele? Será que nós fazemos tudo para a glória de Deus? E aí? Nós deveríamos, porque é isso que fala a palavra, não é? Tudo que façais para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então nós começamos a perceber que, poxa, a gente tem decidido muitas coisas erradas hoje em dia. Feito escolhas que nos afastam de Deus. Feito escolhas que não demonstram nem um pouquinho a face de Jesus. E isso acaba, eu creio, entristecendo o Espírito Santo. Porque você provavelmente pode ter descido as águas, como a expressão permite, mas pode ter aceitado Jesus, pode ter feito uma faculdade de teologia, pode servir em um templo 24 horas, 7 dias por semana. Mas tudo que a gente tem feito para a glória de Deus? Ou seria para a nossa glória? Esse Bíblia Live que a gente faz é para a gente ficar famoso, é para aparecer o nosso rostinho, é para a gente ganhar um comentário, a gente ganhar um sorrisinho, a gente ganhar um curtir, alguém comentar com a gente: poxa, que legal o teu vídeo. Ou seria para a glória dele? Seria justamente para você que de repente não crê em Deus, olhar um pouquinho mais para analisar um pouquinho mais dos fatos. Porque eu vejo muita gente perdida, muita gente que aceitou Jesus, muita gente que batizou, muita gente que fez isso, mas que não segue verdadeiramente Jesus. E eu não estou os condenando ou os julgando. Não é um simples fato de eu condenar a pessoa de tal forma ou julgar a pessoa de tal forma. Mas o convite é justamente eu olhar para eu mesmo aqui dentro e tal, a Daíse olhar para ela, você olhar para o teu interior e realmente responder essas perguntas. Conhecemos o mediador? Temos seguido esse tal mediador? Fazemos tudo para a glória dele? Fazemos parte de algo realmente? E lá vem a próxima pergunta.
Se somos um corpo, espalhados pelo mundo inteiro, adoraremos num monte ou na sinagoga ou no templo? Bom, ali uma pergunta antes fala, fazemos parte de algo? Eu creio que a gente está aqui nessa terra não somente como um mero acidente biológico, físico, que de repente aconteceu alguma coisa e o homem foi criado e daí a gente nasce e morre e acabou. E não é porque necessariamente eu gostaria de acreditar em alguma coisa como reencarnação, como isso, como aquilo, porque igual disse um pregador, eu não lembro em qual pregação, em que sentido, mas ele falava muito de quem é louco de querer viver nesse mundo de novo. Pô, se eu nasço lá em tal lugar, já tem uma guerra lá no meio, nem sei se eu sobrevivo, já tenho que viver no meio de toda essa guerra, de toda essa bagunça. E, bom, enfim. E não para julgar outras crenças e tal, mas no caso aqui, nessa pregação, nós estamos falando sobre Jesus. Então, enfim. Se somos um corpo, espalhados pelo mundo inteiro, onde é que a gente adora a Deus? Eu vou ler a próxima pergunta que vai facilitar um pouco. Onde está o templo que habita esse tal Espírito Santo? Está em nós, né? Bom, eu ia colocar pergunta por pergunta algumas citações justamente da Bíblia, mas eu estou lembrando delas aqui e justamente estou falando para vocês, né? Que eu não fiz a resenha ali. Mas no caso, tem várias coisas na Bíblia que a gente vai analisando, a gente vai olhando o que Paulo escreveu, o que João escreveu, o que Lucas escreveu, uma coisa ou outra, e a gente chega a uma conclusão assim: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? O que nos leva um pouquinho mais à época de Jesus. Ele diria que antes dele partir, ele disse que enviaria o Consolador para nós, não é mesmo? Tipo, ele disse, né, que ele não nos deixaria só, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas nós cremos verdadeiramente nisso? Realmente nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e enfim, nesse meio termo ele enviou o Espírito Santo para que habitasse dentro de nós? Eu vejo muitas pregações sobre as pessoas dizerem nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E não estou dizendo isso de uma maneira toda mística, mas uma maneira que a gente tem que analisar. A gente tem ouvido a voz de alguém, sem que seja a nossa própria? Que tal a gente começar a olhar um pouquinho mais para o que Jesus disse? E como eu falei para vocês, esse é um convite que nós devemos fazer todos os dias. Nós temos que olhar para nós mesmos. Então, assim como na passagem entre a samaritana que estava no poço de Jesus, ela teve um diálogo entre eles e mesmo assim ela falou: nossa, meus antepassados adoravam aqui, vocês dizem que é lá em Jerusalém, que tal, adoravam no monte, nós em Jerusalém. E Jesus disse, com suas frases que geralmente de impacto, ele falou que verdadeiramente chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu convido você a refletir justamente sobre o que é adorar em espírito e em verdade. Eu convido você a pensar um pouquinho sobre o que é realmente esse em espírito e em verdade. O que é orar sem cessar? O que é não entristecer o Espírito Santo? Enfim, tem várias coisas que a gente poderia estar mencionando aqui. Essas perguntas nem estão aqui dentro, mas cabem um pouquinho. Será que nós temos sido cristãos? Nós temos seguido justamente o que Cristo falou? Ou nós temos adicionado regras, adicionado leis, adicionado coisas que justamente já eram passados, já eram coisas que não deveriam existir entre os cristãos? Será que, de repente, porque um faz parte disso, um faz parte daquilo, os dois não podem se falar, os dois não podem adorar, os dois não podem um orar pelo outro? O que está acontecendo? Enfim.
Se a gente sabe, então, que o Espírito Santo habita dentro de nós, quem nós chamamos para sentar à ceia do Senhor? Para experimentar a ceia do Senhor? Para conhecer a ceia do Senhor? Bom, se nós passamos por todos esses passos, se nós oferecemos às pessoas o Evangelho, que justamente são as boas novas, que é declarar que Jesus morreu, que o Espírito foi enviado, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim vai, porque eu tenho certeza que às vezes você fala isso, mas não reflete. Assim como eu já fiz isso. Enfim, quando a gente tem por costume nas instituições termos a ceia do Senhor, é justamente pela passagem de, se não me engano, Corinto, acho que Coríntios fala, 1 Coríntios, fala da ceia do Senhor, né? E acaba falando sobre verdadeiramente um convite de Jesus ao nosso próprio arrependimento, aonde nós temos que analisar, porque, por exemplo, assim, ele diz na palavra dele que todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, sendo isso em qualquer lugar, a princípio, quando vocês se reunirem em meu nome, aí ele fala um pouquinho sobre juízo e tal, e ele fala sobre a ceia, fala sobre o corpo e fala sobre a bebida, né, que seria o vinho naquela época, ou o suco de uva, igual muitas instituições têm feito ou falado, mas enfim, representando o sangue dele, né? E se nós fazemos parte do corpo dele, se aquele convite dele para participar com a ceia é para lembrar de a gente fazer uma análise que não é para ser feita somente no dia que tem a Santa Ceia, não é para a gente fazer somente naquele dia ou somente naquele momento, é para a gente fazer todos os dias. Você que de repente é cristão e ora antes das refeições, ou diz nem que seja um Deus que ajude no final da tua refeição, ou você que entende que de repente não é uma lei isso e não é um mandamento ou alguma coisa, enfim, não sei. Mas quando a gente faz isso, não é todas essas vezes quando nós esperamos uns os outros para comer, que não é igual a bagunça que acontecia lá em Corinto. Quando nós esperamos, quando nós não nos esbaldamos deixando o outro sem comida, não é justamente isso que Jesus pediu para a gente fazer? Que todos os dias, quando a gente se reunir em nome dele, quando que a gente se reúne em nome dele? Não é todo momento, não é todas as coisas que a gente faz para a glória dele? Então, mas espera, eu aprendi que foi isso. E você está dizendo que é para eu fazer isso todos os dias. Mas e se eu estiver em pecado? Bom, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra e coma o pote de comida. Porque seria justamente esse o convite de Jesus. Ele está mostrando para a gente que nós não somos perfeitos. E não é por isso que a gente não tem que viver em santidade, a gente buscar um caminho reto diante do Senhor. Porque é muito fácil eu dizer para você que, olha, você está em pecado porque você fez isso, e eu estou pecando e ninguém descobrir, e eu estou lá comendo a ceia do Senhor. Estou preparando, estou ficando lá, estou ficando de pé no meu templo, e de repente se alimentando da ceia do Senhor, dizendo que eu estou em comunhão com Cristo, sendo que eu sei que no fundo, hoje mesmo, antes de eu vir aqui, eu, sei lá, briguei com alguém, fiz isso, fiz aquilo, Então, quando o convite de Cristo diz para analise o homem a si mesmo, é justamente para nós começarmos a refletir que justamente é tudo que a gente fez hoje no Bíblia Live. As outras perguntas que a gente fez era justamente sobre essa reflexão. Se a gente olha para Jesus, se a gente pensa, olha para a gente mesmo, não para o outro, né? Para a gente mesmo, e vê que de repente, poxa, Jesus, eu estou fazendo isso que é totalmente ao contrário do que você pediu. Enfim, eu não vou entrar na minha explicação, ou pelo menos na explicação que eu creio que eu tenho entendimento sobre a ceia do Senhor, justamente para não ofender as muitas instituições que pregam a Santa Ceia ou alguma coisa assim, mas o que eu quero dizer é que
a gente tem se preocupado muito com, vamos dizer assim, pequenas coisas ou coisas que foram formadas a partir da palavra do Senhor. E muitas vezes essas coisas elas nem dizem alguma coisa, porque nós não paramos para analisar. Quando a gente fala lá o Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, ou quando a gente ora, como você preferir, às vezes nós não prestamos atenção no que está escrito no Pai Nosso. Nós queremos impor a nossa verdade sobre os outros, mas para que, talvez de uma forma tão agressiva que o outro não tenha espaço para dialogar com você. E esse é o problema da religião hoje em dia. É por isso que de repente acontece tanta intolerância religiosa. Porque quando Jesus disse para você pegar os aleijados e tal e servir o banquete, você preferiu convidar os seus amigos. Disse, olha, pega os cegos, os mancos, convida essa galera aí porque eles não têm como retribuir. Agora, se você convidar um amigo teu, esses têm como retribuir, então você não está fazendo isso para a glória de Deus. Aquela pessoa, de repente, pode estar necessitada e você não está ajudando. Você está dando dinheiro para o teu sobrinho porque, de repente, o teu sobrinho ele pode estar tendo uma necessidade. Mas e aí? Então, assim como vários ensinamentos de Jesus que ele falou sobre não saudar só os vossos irmãos, pois isso também os gentios fazem, etc, etc, etc. Enfim. E nós? Agora essa pergunta é para nós, para você que é religioso ou não e tal, para que você segue alguma coisa. Enfim, nós somos dignos de comer a ceia do Senhor? Essa é a principal pergunta que deveria ser feita antes de todas as nossas santas ceias. Se a gente tem um pensamento e olha, por exemplo, dizendo que não, cara, eu não sou digno de comer a ceia do Senhor. Eu não sou digno de participar dessa mesa. Eu não sou digno porque, poxa, eu errei tanto essa semana. Hoje mesmo eu errei 5 vezes, sei lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Realmente eu não sou digno de sentar à mesa do Senhor. Eu acho que sou eu o cego porque eu não vejo as coisas. Eu acho que, de repente, eu sou paralítico porque eu não estou andando no caminho do Senhor. De repente sou eu o surdo porque eu não tenho ouvido o Espírito Santo. De repente eu tenho sido tão religioso que eu me afastei tanto de Deus, mas tanto de Deus, que eu não consigo trazer Jesus para a vida das pessoas. Talvez quando ele mandou alguém convidar essas outras pessoas que de repente estão aí fora e não conhecem Jesus, ou você mesmo pode ter ouvido só o nome dele e de repente olhou para o que tem na TV, olhou para o que tem o que a galera tem falado sobre ele e você acaba não reconhecendo. Ou você acaba olhando para isso e achando que ele é mau, achando que ele é manipulador, achando que ele enfim. Mas quando fazemos a pergunta se somos dignos de assentar para comer a ceia, eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer todo dia. Sabe, Paulo, por exemplo, fala da nossa natureza pecaminosa, diz que o Espírito está pronto, enfim, várias passagens a gente tem. Mas nós começamos a refletir um pouquinho sobre o que será que quer dizer isso? Será que eu estou pronto para de repente ser igual a Enoque, ser transladado aos céus, porque eu sou santo, porque eu sou isso, eu sou aquilo? Então,
quando nós temos o reconhecimento que nós não somos dignos nem de desatar as sandálias daquele homem que chamava Jesus, nós começamos a ter consciência. Nós começamos a olhar para o que ele estava fazendo, a olhar para que, nossa, ele deixa que pecadores toquem nele, ele fala algumas coisas que de repente não fazem sentido, mas que hoje para nós podem fazer todo sentido, enfim. Mas quando nós olhamos, quem é esse cara, mano? Esse cara só pode ser comunista. Esse cara só pode ser de... Aí a gente começa a olhar pra gente. Eu falei a brincadeira do comunista ali, mas era justamente para que... Aquele papo que a gente já falou no Bíblia Live. Se a gente deixasse, se Jesus hoje chegasse pra gente e falasse, por exemplo, abertamente, assim, dizer, olha, eu fui enviado para isso, e todas as partes e tudo que ele conseguiu colocar, nós seríamos aquele que provavelmente dentro de 5 minutos, 2 minutos, a gente ouvia o que ele tinha para falar e olhe lá, né? E daria risada. Então, olha, meu amigo, você tá maluco? Isso aí que você tá falando, você tá louquinho da caixota. Já era, meu filho. Fora da casinha completamente. Amar o próximo. Até tem um sentido bonito, muita gente abraça isso, mas amar o próximo? Tá louco? Como é que eu vou matar alguém que vou amar alguém que matou alguém? Você é louco? Ah, um drogado? Como é que eu vou amar essa pessoa? Etc. Tem vários exemplos que eu poderia citar aqui. Só que, então, mais uma vez a gente olha e percebe que o que nós estamos fazendo com Jesus? Ou a gente começa a perceber que, poxa, a gente tem entristecido tanto o Espírito Santo, tomando decisões que justamente vão nos afastar de Deus, fazer loucuras, fazer isso, fazer aquilo, porque às vezes eu estou pensando só em mim e não estou pensando na pessoa que está do lado. Às vezes nós podemos não pensar como a mulher que os caras levaram para Jesus lá e disse, ó, isso aí foi pega em adultério, o que nós vamos fazer? E ficaram esperando, né? Para que Jesus disse, apedrejar, como é a lei. E Jesus falou, então, quem não tem pecado pode tirar a primeira pedra. Então vocês entendem o que nós temos falado no Bíblia Live? Vocês entendem o que nós estamos tentando pregar? Nós estamos tentando pregar Jesus na essência dele. E não em leis ou em teorias criadas pelos homens. Nós temos colocado a palavra dele sobre as frases dele, os ensinamentos dele, sobre as nossas próprias ideias, o que a gente acha certo ou não. Mas enfim, nós temos colocado ele em primeiro lugar. E ele tem feito todo o restante. O Espírito Santo tem conduzido as pessoas. Quando eu falo para vocês arrependam-se, por exemplo, a gente já sabe o que a gente tem que se arrepender, porque a gente já sabe as coisas que a gente está fazendo de errado. Isso, nossa, é automático. Eu sei as coisas que eu estou fazendo de errado. Eu sei que eu estou tentando mudar, eu sei que talvez você também esteja tentando. Eu sei que talvez este seja um convite não muito legal, porque, poxa, o que Jesus falou realmente é quase impossível. Caminhar mais uma milha, dar outra face, amar o próximo, não, isso aí não vai dar. Eu prefiro só descer as águas, eu prefiro só ser batizado. Eu vou crer no nome dele, vou dizer que eu creio em Jesus, porque daí eu posso ser salvo. Realmente isso é crer em Jesus? Então, quando nós entendemos o significado da palavra, isso muda todo o contexto da situação. Não é só dizer, olha, eu acredito em Jesus, amém. Vou dormir, morro, e daí, de repente, quando chegar o dia, eu estou lá com Deus. Não é somente isso. Não é igual a, sei lá, 1, 2 semanas atrás, que a galera estava falando, nossa, teve alguém que cometeu suicídio e
essa pessoa vai para o inferno e blá blá blá. Que isso, gente? Bom, aquele blog lá do gurizinho lá que fala do relevante, ele justamente colocou uma frase, eu não lembro de quem que era, por isso que eu citei ele, mas ele fala assim que se nós vamos prestar contas, se nós vamos ser julgados, vai ser pela maneira de como vivemos e não como morremos. Você julgar uma pessoa que estava à beira do abismo e cometeu suicídio dizendo que ela vai para o inferno, gente do céu, se eu fosse Deus mesmo, igual diz o Sr. Bruno. Se eu fosse Deus, eu te mandava para o purgatório se tiver existir. Se tiver uma classe pior do que o inferno, eu te mandava. Só que Jesus convida a gente não fazer isso. A gente suportar, de repente, a gente olhar e ter compreensão sobre a fé das outras pessoas. Saber que, de repente, a fé dele não é... Não vou dizer que seja menos, seja mais, ou alguma coisa assim. Mas que ele está demonstrando uma coisa que não provém de Jesus. Porque se essa pessoa cometeu um erro, você também poderia estar na situação dessa pessoa. Eu poderia estar na situação dessa pessoa. Eu posso ser a pessoa que acabou de dizer besteira. Entende? Então, quando a gente pensar se somos dignos de comer a ceia do Senhor, aí começa a fazer sentido toda o que é comer a ceia do Senhor, que é estar na ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, vamos lá da ceia do Senhor. E não só ficar absorvendo e não estudar, não fazer alguma coisa com isso. E o exemplo pior que a gente tem é que muitas vezes as pessoas que estão lá fora, elas dizem, olha, você está vendo esse jovem aí? Pô, esse jovem ele prega, esse jovem ele serve no templo com outras atividades, esse jovem faz isso, faz aquilo, poxa, que legal, tá? Já num nível bem bom e tal. Acho que a gente até vai chamar ele para trabalhar na igreja mesmo. Mas toma ceia, santa ceia, foi batizado, desce as águas, é empolgado, é legal, ele é casado já, mas isso a gente pode relevar. Só que o problema é que esse jovem aí, ele pode fazer tudo isso, mas ele chegou em casa e bateu na esposa. Pá. E eu não estou dizendo para a gente julgar ele por causa de um erro só que aconteceu. Eu estou dizendo que, por exemplo, esse jovem fazia tanto, e participava da ceia do Senhor, e quando chegou em casa ele provavelmente, sei lá, não sei se estava tão comum fazer isso, em participar da ceia, ficar de pé lá, né, enquanto de repente alguns estavam sentados, não se achavam dignos de comer ou alguma coisa assim, sei lá, e pá, foi lá e errou. Eu só dei um exemplo, pode ser qualquer outro, pode ser eu dizer, poxa Deus, você pode mandar um solzinho, não estou aguentando mais esse frio, né? Ou pode ser qualquer coisa mais básica que provavelmente eu e você temos feito ou fazemos, né? Enfim. O que nós estamos rodando aqui é justamente para a gente olhar para nós mesmos, dentro de nós, e começarmos a perceber que o que Jesus falou era o verdadeiro convite para o arrependimento. Se nós somos dignos de alguma coisa, foi por merecimento dele. E olha que nós nem somos dignos de nada. Aliás, o nosso pagamento, o que nós deveríamos ter tido era justamente a cruz no lugar de Jesus. Era a morte. Porque nós nem ligávamos para isso. Nós nem ligávamos para quem era Jesus. E se o teu motivo que você se achega a Jesus é para conseguir coisas, bênçãos e blá 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 e blá 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 blá, saiba que a tua maior bênção já é você começar pelo teu arrependimento. É você conhecer um pouco mais de Jesus. Porque eu me arrepender, ou perdoar, ou fazer algumas coisas do que Jesus disse, justamente para ir para o céu, se torna um tanto... Como é que eu vou dizer? Chega a ser coisa de Satanás mesmo, não ser nenhuma coisa de Jesus mesmo, sabe? Então, quando a gente começa a refletir sobre o que Jesus falou e o que nós estamos fazendo, nós começamos a ver um pouquinho mais da face dele.
pouquinho mais do que ele tentou fazer aqui, quando ele veio para cá. Não somente como Deus pregou e teve que mandar o seu filho e deu um sinal para os judeus e assim vai. E, nossa, ele ressuscitou e a galera não acreditou, a galera fez isso, fez aquilo, enfim. E eu espero que depois desse vídeo a gente possa pensar um pouquinho. Se realmente a quem nós seguimos. Nós seguimos esse mediador? Quem que nós somos? De onde a gente veio? Por que nós não fazemos o que ele quer que a gente faça? Nós somos um corpo chamado corpo de Cristo. Mas nós temos adorado quem? Qual é o templo que a gente tem que visitar, que a gente tem que ir? É aonde que a gente tem que orar sem cessar? Quem nós convidamos para o banquete? E nós somos dignos disso? Somos dignos de participar da ceia do Senhor? Então eu vou pedir mais uma vez só para a gente orar aqui. Para você que não ora o Pai Nosso ou alguma coisa assim, tem Mateus no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Está na Bíblia. Jesus falou: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa talvez é uma das revelações, uma das palavras de Jesus que mais a gente tem que prestar atenção. No primeiro versículo, portanto, vós orarei assim. Então Jesus está dizendo para a gente orar assim, beleza. Pai nosso, bom, a gente vai orar para Deus, Pai nosso que está no céu, beleza. Aí eu entendi, a gente vai orar para Ele e tal. Santificado seja o vosso nome. Mas santificado como? Como que a gente vai santificar esse nome? Não, santificado é o nome dele? Beleza, o nome dele é santo, beleza, eu não tenho que fazer mais nada. Não, ou eu tenho que fazer com que as minhas atitudes, tudo que eu faço, seja para que Deus seja glorificado, o nome dele seja glorificado. Beleza, vamos continuar. Venha o teu reino. Qual seria o reino de Deus? Seria aquele das parábolas que ele está falando? Seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Que a gente se arrependesse ou que a gente buscasse o arrependimento? Pode ser. Então vamos continuar. Assim na terra como no céu. Tá, mas peraí, agora eu já embaralhou assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra. Ah, tá. Como é no céu, então na terra tem que ser, mas no céu seria o quê? Bom, a gente tem até a revelação lá de Apocalipse, onde fala que Deus vai iluminar a cidade, que a gente vai estar lá, que vai ter um novo céu, justamente, uma nova terra. Bom, ainda não dá para entender, mas eu vou orar porque é costume meu, então. Né? Mas, acima de tudo, nessa frase, fala de que seja feita a vontade dele. Ok. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estranho isso aqui do nada, né? Tipo, é meio do nada que apareceu isso aqui. Mas justamente essa frase, ela remete bastante ao que ele nos ensinou justamente no dia da ceia, ou quando a gente se reunir, ou em dividir o pão, né? Enfim. Beleza, faz algum sentido. Perdoa as nossas dívidas. Beleza, perdoa as nossas dívidas. Isso é bom. A gente vai rezar, né? A gente vai orar para que ele perdoe as nossas dívidas. Porque, poxa, eu já falei tanto que a gente erra nesse vídeo, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Acho que eu sei porque a gente não reza. Acho que eu sei porque a gente não ora. Agora eu entendi. Então a gente não perdoa os nossos devedores, né? Então realmente, né? Aqui também fala do sentido literal do dever mesmo, né? Do dever dinheiro, que é o exemplo mais, provavelmente mais aberto que a galera consegue observar, vamos dizer assim, né? Enfim. Que quando a gente prestar, a gente não vai esperar a devolução total. Acho que foi mais ou menos isso que ele falou. E não nos conduz à tentação. Bom, Deus talvez estaria conduzindo a gente à tentação,
ou não nos deixar cair em tentação. Bom, a tentação está ali, mas pô, Deus dá a válvula de escape, segundo a própria Bíblia, né? Então, beleza, mas mesmo assim vamos orar, né, para Ele dar força pra gente. Mas livra-nos do mal. Beleza, opa, essa parte é boa também, né? Livra-nos do mal. Assim, né, o mal não pode encostar em mim e eu posso ser, sei lá, imune ao mal e não sei, de repente eu vou receber sua bênção. Porque teu é o reino. Epa, não, mas eu vou pedir para ele livrar eu do mal, porque se na continuação fala porque dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Então, galera, se a gente começasse a refletir só um pouquinho mais sobre o que o Pai Nosso fala, a gente vai começar a ter entendimentos melhores, a gente começar a ter ideias melhores do que Jesus já pregou nas suas parábolas, no que a gente vê na palavra, do que ele falou. E quando a gente analisa o Pai Nosso, a gente vê que a gente ora para que a vontade dele seja feita, para que ele venha nos livrar do mal, para que a gente não seja o mal das outras pessoas, para as outras pessoas. Para que esse amar não seja só de palavras. E eu sei que você deve pensar assim, nossa, mas é difícil. E realmente é difícil. Já chegou um momento da minha vida, sei lá, uns 3 meses, que eu achei que era muito fácil. Eu achei que era moleza. E achei mesmo, pô, cheguei a subir lá num púlpito e dizer, pô, galera, eu amo vocês, cara. Vocês estão ligados? Né? Mais ou menos, não falei assim, claro. Mas mas justamente era isso. O perdoar, né? Que perdoar é falar assim, beleza, perdoei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Pô, esse cara não para de pecar, velho. Se eu tivesse Jesus, eu ia chegar pra Jesus e ia perguntar, pô, quantas vezes eu tenho que perdoar esse cara, Jesus? Quantas vezes? Olha o que o cara fez, você não viu, Jesus? Pô, Jesus, você tá cego, meu amigo. Acho que eu que sou Deus, eu que sei das coisas. Acho que vamos mudar esse versículo, arrancar essa página da Bíblia, ou essas 1, 2 e tal. Porque não vale mais seguir Jesus. Poxa, esse cara é maluco, velho. Ele vai fazer com que, sei lá, as outras pessoas só subam aqui, ó. Mas apesar de que ele também falou alguma coisa sobre isso, né? Eu acho. Não falou porque a gente considerasse com que as pessoas fossem... que a gente fosse servo, né? E as pessoas fossem maiores, vamos dizer assim, aqui. Pois é, ele também falou. Então, se a gente começar a olhar, e eu tô falando isso desde o começo do vídeo, né? Tá até ficando meio chato agora. Mas, no caso, olhemos um pouquinho mais para Jesus. Jesus é o centro. Jesus foi o início. Jesus é o meio. Jesus... Enfim. Na verdade, eu nem sei se eu posso classificar ele nisso, porque ele tá fora do nosso tempo. Jesus, ele veio à Terra ainda. O que vocês querem mais? Meu Deus do céu. Deus mandou, Deus precisou morrer no lugar de vocês. No nosso lugar. Pra gente fazer o quê? Começar a excluir pessoas por causa disso. Começar a fazer grupinho por causa disso. Aí eu achar que eu tô certo quando eu passo no sinal vermelho. Aí eu xingar o policial. Porque, poxa, se não tivesse o policial, igual diz um exemplo lá, eu não ia ter ganhado a multa. E às vezes você não percebe que você ganhou essa multa não porque o policial estava lá embaixo, mas porque você passou o sinal vermelho, meu amigo. Não é uma coisa ou outra. Você tem que abrir um pouquinho a tua visão. E esse é o nosso convite. Para que você abra a tua visão, mas que você não comece a pegar uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa e tal. Peça para Deus. Não é você que ora 5 minutos, sei lá, meia hora, qualquer dia por dia. Peça para Deus para ele sabedoria para você entender a palavra. Peça para ele. Em vez de você pedir um carro novo, pede para ele. Que daí, quem sabe, quando você tiver condição de comprar esse carro novo, você dê carona para as pessoas, pelo menos. Ou quando as pessoas te tratarem de uma maneira ruim, você possa dar outra face. Quando o ladrão quiser isso, você dá aquilo. Chega até a surpreender as pessoas. Mas era isso que Jesus fazia.
Ele surpreendia essas pessoas. E ele não resistiu. E ele foi até o fim. Ele morreu, levando sobre ele as nossas iniquidades, o nosso pecado, as nossas enfermidades. Porque o maior doente não é aquele que tem uma doença terminal e está lá para morrer em menos de um mês. O maior doente é aquele que acha que já tem tudo. Acha que não precisa de Jesus. Acha que não precisa de Deus. Acha que está num nível diferente de espiritual. E eu sei que hoje foi meio pesado a palavra. E muitos de vocês vão vir assistir depois, assim como fazem, porque a internet trava e blá 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 blá. Mas esse convite, ele tem que ser feito todo dia. Nós nos preocupamos tanto com o que está lá fora, o que está ali, o que está não sei o que e tal, as coisas materiais, blá blá blá. Só que a gente não se preocupa com realmente o próximo. A gente diz que ama a Deus, mas nem as nossas atitudes estão, né? Que antes o fariseu que demonstrava pelas atitudes que era santo porque seguia aquilo lá, do que alguém que nem as atitudes mesmo está tentando. Só que as atitudes que Jesus pede não é uma coisa forçada. Não é um mandamento que você precisa para entrar num grupinho. Ele está te convidando ao reino dos céus. E para que você manifeste quem é Deus aqui na terra. Que Deus é amor. Que a justiça provém dele. A nossa justiça a gente nem consegue imaginar. Porque a gente acha que porque a gente trabalhou mais horas a gente tem que receber mais. Que a gente acha ruim ele ser bom. Enfim. Galera, então esse foi o Bíblia Live de hoje. Quer falar alguma coisa? Eu sei que não foi dos mais que geralmente a gente exemplifica, usa bastante a palavra, ou eu cito mesmo os versículos e tal, mas nós fizemos o versículo de Nicodemos lá e Jesus, justamente para que a gente saia desse modo Nicodemos. Porque ele reconheceu, olha, Jesus é um mestre, porque nossa, olha o que ele faz e tal, a gente, vamos lá falar com ele e tal. Mas a gente não entendia o que ele falava, não seguia o que ele falava, não compreendemos de repente na hora, nem fizemos um esforço para compreender. E enfim. Então o convite nosso hoje é para que a gente olhe para dentro, para que a gente de repente tente responder essas perguntas que estão aqui na tela. Que nós paremos de criar coisas para o mal e não para o bem. De que dentro do lugar em que a gente tem se reunido para de repente louvar, falar um hino, ter a palavra, tudo, aqui no Bíblia Live mesmo, de repente, que seja tudo para a glória dele e não para a nossa. Porque se fosse para a gente se aparecer, pode ter certeza que eu ia fazer aqueles videozinhos falando sobre justamente a Santa Ceia, justamente o batismo no Espírito Santo, o que mais que tem de o suicídio agora, né? Porque a galera fica famosa, né? Falando, enfim. Pode ter certeza que eu ia estar fazendo isso. Não sei se um dia eu vou fazer, provavelmente que não. Mas Deus já me mostrou que esse não era o caminho e por isso que a gente faz as lives. E por mais demoradas que elas sejam, não sejam 5, 20 minutos, a gente consiga passar um pouquinho do que é a palavra de Deus para vocês. Do que talvez Jesus tentou mostrar para a gente que hoje a gente faz totalmente ao contrário. E que você vai demonstrar que você é diferente justamente seguindo ele. Só que se você seguir ele, galera, pegar essa cruz aí e seguir ele, eu tenho certeza, cara, que você vai sofrer, velho. No mundo você vai ter aflição, velho. Você vai passar por perrengue. Até pelas pessoas te perseguindo pelo que você fala. Porque se você falar que Deus amou todo mundo, já vai ter gente que diz, não, amor não. Se você falar que Deus é amor, você diz, mas ele é justiça também. Eu dizer, não, mas eu não falei que ele não é justiça, enfim. Se você tentar mostrar esse Deus, que não é manipulador, que não é mau, que não quer só pessoas para ficar gritando santo, santo, santo todo dia, toda hora, que ele já tem os querubim, né? Os querubim? Os querubim lá fazendo isso.
mas que Ele criou a gente para ser imagem e semelhança dEle aqui na Terra e refletir isso para o mundo, pelo menos você vai melhorar um pouquinho esse mundo. E olha que esse mundo está bem bagunçado, está bem perdido. Pode crer? Então, se vocês assistirem até essa parte, compartilhem o vídeo para que essa mensagem chegue a alguém. Porque eu tenho certeza, assim como você talvez esteja conhecendo Jesus ou já conhece Jesus, e provavelmente a gente conheça Jesus até o fim dos tempos, vá compreendendo um pouquinho mais dele, que a gente compartilhe para que essa mensagem chegue a alguém. Porque eu tenho certeza que as pessoas elas conseguem dedicar muito tempo a outras coisas, mas quando a gente fala da palavra de Deus, ou quando a gente tem uma conversa, um assunto, para a palavra, para louvores, para de repente a gente conseguir levar isso para algumas pessoas, eu tenho certeza que às vezes as pessoas escapam, sabe? E ficam muito tempo com outras coisas e muito pouco tempo com o que provavelmente eles poderiam estar fazendo. E que isso tem coragem a não soltar a boca no trombone, sabe? Tipo, não é todo dia que eu falo assim, não é todo dia que eu faço isso, não é todo dia que eu falo aquilo. Eu creio que seja segundo o Espírito Santo me concede. Então, sabe, a palavra é muito mais arrependa. Não faço mais isso. Olha, mostrei tanto caminho para vocês. Tive que morrer por vocês. Renasci. Enfim. Mas quando você aceitá-lo, abre o teu coração mesmo. Para quem realmente é Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus falou? Vamos descobrir quem é esse Jesus? E aí? E eu tenho certeza que provavelmente vocês vão encontrar muito mais o significado da graça, muito mais o significado de agora, o que eu vou fazer com isso. E isso vai produzir em você uma mudança tão grande que vai refletir nas outras pessoas. Pode crer, galera. Bom, pelo menos eu estou evitando falar hipócrita, né? Então, muito obrigado por vocês assistirem, galera. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Provavelmente deve ser postado, né? Não sei, provavelmente próximo domingo, que a gente sempre faz um domingo sim, um domingo não. E quem sabe vocês possam fazer façam um Bíblia Live. Não precisa ter um nome Bíblia Live. Se quiser mandar o vídeo, a gente posta também e tal. Enfim. Não precisa ser necessariamente o nome Bíblia Live ou alguma coisa assim, né? Tipo, até porque a Bíblia Live ela surgiu que ela não tinha nem nome, né? A gente resolveu fazer o negócio por causa de um motivo que tinha uma colega nossa que não estava bem, não podia ir na igreja, e a gente justamente resolveu falar um pouquinho da palavra de Jesus nas redes sociais, porque a galera usa tanto para tanta coisa e às vezes, né? Os cristãos aí, né? Mas enfim, não é brincadeira, mas a galera sabe que eu sou meio louquinho das ideias. Brincadeira, mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Mas enfim. Compartilhem e tenham coragem de falar um pouquinho mais de Jesus para as pessoas. Porque falar de Jesus não é botar o dedo na cara e falar versículo. Mostrar Jesus é mostrar justamente os ensinamentos dele. Beleza? E a gente discutiu um pouquinho deles nesse vídeo. Esse é o Bíblia Live 21 e o 21º, e qualquer coisa vocês podem assistir o 20º, que seria o passado, provavelmente está ali na linha do tempo. E ele fala bastante frases sobre o que Jesus falou e tal, e vai ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse conhecimento dia a dia de quem foi Jesus. Beleza? É isso aí. Então, dá um tchauzinho pra galera. Tchau, galera. Valeu. Fiquem com Jesus. Graça e paz.